Quantos líderes africanos que você já ouviu falar ou que você já conhece? Você conhece os gigantes, os estadistas, os grandes líderes que deram seus próprios sangues, seus próprios suores e suas próprias energias para ver o continente livre e os seus países livres. Hoje, nesse vídeo, vamos trazer 13 principais líderes dos países do continente africano que achamos talvez interessante trazer nesse vídeo, e se for necessário, nos próximos vídeos vamos continuar a falar dos líderes, principais líderes do continente africano. Então acomoda aí e bora conhecer esses líderes imortais que são reconhecidos tanto no continente como a nível mundial. Vamos começar com o líder imortal, o líder que transformou a dor pela paz, pelo amor e pela perdão. O nosso grande Nelson Mandela, da África do Sul. Nelson Mandela foi advogado, ativista e anti-apartheid, ou seja, lutou contra a apartheid na África do Sul. Passou 27 anos na prisão por lutar contra o regime racista da África do Sul. Em 1994, como falamos nos vídeos anteriores, o Nelson Mandela tornou o primeiro presidente negro do país, África do Sul, e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Nelson Mandela não só enfrentou a prisão, ele transformou a dor em reconciliação e se tornou um símbolo global de paz e resistência. Agora vamos falar do Kwame Nkrumah. Esse grande líder imortal é da Gana. O Kwame Nkrumah foi primeiro-ministro e depois foi presidente de Gana. Ele liderou a independência em 1957, luta pela independência, e também falamos nos vídeos anteriores, né, pela libertação, pela independência de Gana, sendo o primeiro país da África subsaariana. Gana foi o primeiro país da África subsaariana a se libertar do colonialismo britânico. O Kwame Nkrumah também foi o pai do pan-africanismo moderno, ou seja, Kwame Nkrumah foi um líder que inspirou muitos líderes africanos a lutarem pelas suas próprias independências. Kwame Nkrumah acreditava numa África unida e forte, por isso lutou pela União, a atual União Africana. Para o Kwame Nkrumah, a liberdade de um país não valia nada sem a liberdade de todo o continente. Ou seja, o Kwame Nkrumah não tinha a mentalidade apenas de lutar pela independência de Gana, mas ele também tinha a mentalidade de que só a libertação de Gana não resultaria em nada. Ou seja, para ele, a libertação de toda a África e a união de toda a África, isso sim, para ele, era o mais importante. Ou seja, todos os países africanos deviam lutar pelas suas independências e esses países deviam viver em união para ver o desenvolvimento do continente. Agora vamos falar do Haile Selassie. Esse aqui é da Etiópia. Ela foi imperador, ou seja, foi imperador da Etiópia de 1930 a 1974. Resistiu à invasão fascista italiana e modernizou o país. É reverenciado como símbolo espiritual no movimento Rastafari.
Esse também é um grande líder africano que não podíamos ficar sem trazer nesse nosso vídeo. Ou seja, mais que um imperador, Selassie virou lenda entre a diplomacia africana e os hinos do reggae jamaicano. Não sei se você já ouviu reggae jamaicano. Top. Agora vamos falar do outro ícone, outro líder também que é imortal. Quando vamos falar do continente africano, não podemos ficar sem falar desse grande líder, que é Patrice Lumumba. Essa aqui é da República Democrática do Congo. Temos Congo Brazzaville, tem República Democrática do Congo. Ele foi primeiro-ministro do Congo independente. Quando o Congo tomou sua independência, o Patrice Lumumba foi o primeiro-ministro do país livre. Em 1960, ele, um cara nacionalista radical, foi assassinado apenas meses depois de assumir, tornando-se mártir da luta anticolonial. Lumumba ousou sonhar com um Congo livre e, por isso, pagou com a sua própria vida. Ou seja, para o Lumumba, era mais importante o país livre do que o Lumumba continuar vivendo. Ele preferia dar a sua própria vida, mas ver o país livre. Seu nome ainda ecoa como símbolo de bravura. E temos Julius Nyerere. Essa aqui é da Tanzânia, um grande líder também do continente africano. Foi primeiro presidente da Tanzânia. Promoveu o Juma. Foi o cara que promoveu o Juma. Socialismo africano baseado na solidariedade comunitária. Grande defensor da educação e da independência africana. Esse grande líder acreditava que o país precisava investir na educação, né, como a forma da África livre. Nyerere dizia que a verdadeira riqueza da África está no povo e investiu tudo em educação e união. Esse é o grande Nyerere. Agora vamos falar de Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta, essa aqui é da Quênia. Foi um líder da independência do Quênia, primeiro presidente do país. Ou seja, Quênia livre. Foi o primeiro presidente. O Kenyatta foi um dos principais nomes na luta contra o colonialismo britânico. Kenyatta não foi só político, foi a própria imagem do nascimento de uma nação, que é a Quênia. E temos Graça Machel. Essa aqui é do Moçambique. Foi ministra da Educação, ativista dos direitos humanos, primeira dama de Moçambique, com Samora Machel, e da África do Sul, com Mandela. Atua globalmente pela infância e pelas mulheres. Graça é mais que uma grande mulher africana, é uma ponte entre gerações, nações e causas. Ou seja, no continente africano, tanto os homens como as mulheres lutaram para ver o continente livre. Temos Obiageli Ezekwesili. Essa aqui é da Nigéria. Ela foi economista, ex-ministra e ex-Banco Mundial. Ela foi cofundadora da campanha Bring Back Our Girls, trazer as nossas meninas de volta, símbolo da luta por educação e transparência pública na África.
Ela acreditava que era necessário. A África não precisava só ser livre, mas para ter um sucesso precisava a transparência pública. Ou seja, todo o país precisa disso. Sem a transparência pública, muitas vezes o país sofre. Então essa grande líder acreditava nisso. Ezex Wezeli nos mostra que a liderança também mora nos detalhes, como garantir que cada menina volte segura para casa e tenha acesso à escola. Temos Milka Kaba, essa aqui é da Serra Leoa. Foi jovem líder da saúde pública, foi ativista pelos direitos das mulheres e da juventude, com destaque internacional por suas ações em comunidades africanas vulneráveis. Milka representa o futuro que já chegou, uma África jovem, forte e comprometida com a transformação social. Temos Steve Maziwa, essa aqui foi de Zimbábue. Foi empresário bilionário das telecomunicações. Foi fundador da Econet, investidor social, apoia bolsas de estudo, saúde e inovação em vários países do continente africano. Maziwa é a prova de que se pode enriquecer e ainda assim transformar a vida de milhões pelo caminho. Ou seja, esse grande empresário bilionário acreditava que não valia a pena enriquecer sozinho, mas ao longo desse processo de enriquecimento, você podia fazer outros também enriquecerem juntos. Então essa era a visão desse grande líder. E temos Samora Machel, que é de Moçambique também. Ela foi líder da independência moçambicana, primeiro presidente do Moçambique, militar e revolucionário, defensor da educação e igualdade racial. Com discurso firme e pé no chão, Samora inspirou e libertou um verdadeiro comandante do povo. Samora lutou pela independência de Moçambique. Conseguiu. Acreditava num país livre e lutou por isso. Temos Thomas Sankara, esse aqui, Burkina Faso, um grande líder africano que não podíamos ficar sem trazer nesse vídeo. Foi presidente de Burkina Faso entre 1883, ou seja, 1983 e 1987. Mudou o nome do país, cortou privilégios e defendeu a autossuficiência africana. Assassinado por aliados. Ou seja, esse cara que é Thomas Sankara, com o atual presidente que a gente tem hoje, que é o Ibrahim Traoré, os caras têm meio que quase a mesma visão. Lutar pela independência, não só independência da colonização, mas independência tanto política, tanto econômica, financeira, em todas as perspectivas. Ou seja, lutar pela autossuficiência do próprio país. Não um país livre em termos de colonização, mas que ainda continua a ser monitorado, dirigido, orientado pelos colonialismos, pelos colonizadores até certo ponto. E foi assassinado por aliados. Sankara viveu como pregava, sem luxo, sem medo, com paixão pela justiça. E para terminar, vamos falar do grande líder, imortal, Amílcar Cabral. Essa aqui foi o líder pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Amílcar Cabral foi fundador do PAIGC, líder da luta contra o colonialismo português, intelectual, estrategista, poeta e símbolo da libertação da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Foi assassinado antes da independência oficial, mas a sua ideologia foi seguida e foi conquistada. Esses países conquistaram
as suas independências através da luta, da iniciativa inspiradora do grande líder imortal Amílcar Cabral. Cabral não apenas pegou em armas, ele ensinou seu povo a pensar. Seu legado e raiz da identidade guineense e cabo-verdiana. Esse é o grande Cabral. Esses nomes não são apenas parte da história africana. Eles são pilares da dignidade, da luta e do orgulho de um continente inteiro. E você, qual desses líderes que eu acabei de falar agora te impactou mais, que você já ouvia falar, que você já teve curiosidade de pesquisar um pouco? Comenta aí, curte o vídeo e compartilha. Aqui vamos conhecer a África que não é ensinada na escola e a África que a mídia não fala. Logo, logo vamos dar seguimento aos outros temas também que achamos importante. África, vamos conhecer. Grande abraço.